Bom, meninas, então eu vou começar aqui explicando pra vocês esse vestido, né? Ele não tem nenhum molde, tá? Você não vai precisar produzir aí, confeccionar nenhum molde. Eu vou usar dois tecidos, tá? O primeiro, que é o principal, né? Que vai ser o corpo aqui do vestido todinho, incluindo a manga. É uma seda, tá? Mas é um tecido bem molinho, tá? Ele tem um caimento muito bom. E também eu vou usar aqui esse crepe. Ele também tem um caimento bem legal, bem semelhante a esse aqui, tá? Só que ele é um pouquinho mais pesado. Então eu tenho aqui, desse azul eu tenho 60 centímetros, tá? Tenho 60 centímetros e aqui eu tenho 63 centímetros. Então essa medida aqui desse estampado já vai ser o meu comprimento de vestido, ok? Então daqui até aqui no folho, no comecinho do folho, eu vou usar essa medida aqui de 63 centímetros, tá? O folho e o meu forro vão ser do crepe. Então daqui pra cá eu vou deixar um folho de 15 centímetros, ok? Então eu vou explicar agora aqui pra vocês a questão da largura, né? As medidas aí que a gente vai ter que cortar esse tecido. Então, como eu já disse, o meu comprimento aqui do corpo do vestido vai ser de 63 centímetros, tá? Que já tá aqui no tamanho, né? E a largura, eu peguei a minha medida de cintura e acrescentei mais 10 centímetros, certo? Então, vai ficar folgadinho aqui no meu quadril, né? Na altura da linha do quadril, 10 centímetros apenas. Eu não quis deixar muito folgadinho ele, tá? Ele vai ficar um folgadinho bem sutil, tá? 10 centímetros pra mim ficou bom. Mas vocês podem fazer com mais, entendeu? Pode deixar com 15, com 20. Vocês decidam aí. Por que eu escolhi apenas 10 centímetros? Porque esse vestido não vai ter nenhuma emenda aqui, não vai ter nenhum corte aqui, entendeu? Da saia e da blusa, não vai ter. Vai ser só uma peça mesmo. Ó, vai ser inteiro. Deixa eu só explicar aqui direitinho. Olha só, então aqui eu vou colocar um elástico e aqui também eu vou colocar um elástico na altura da cintura, certo? Então não vai ter emenda. E aí, como o meu busto, ele é menor que o meu quadril, não vai dar nenhum problema, certo? Se o meu busto fosse maior que a medida do meu quadril, aí sim poderia dar errado, porque aqui no meu busto ia ficar muito justo, certo? Então, meninas, qual é a minha dica? Se vocês forem fazer esse modelo sem nenhum corte aqui na cintura, sem nenhuma emenda de saia e de blusa, vocês têm que trabalhar com a medida maior do seu corpo, certo? Se o seu quadril for maior que a medida do seu busto, você vai trabalhar com a medida do quadril. Se o seu busto for maior, vocês vão ter que trabalhar com a medida de busto, ok? E aí, em cima da medida de busto, vocês vão colocar aí ou 10, ou 15, ou 20 centímetros a mais para poder franzir, ok? Então é isso, essa é a informação importante. Então eu vou ficar com uma altura de 63 centímetros e uma largura de 1,10 m. Dobrando ao meio, eu vou ficar com 55 centímetros, tá? E o meu folho, eu vou cortar ele no comprimento com 1,40. Esses 30 centímetros a mais vai ser o franzidinho, que vai ter bem de leve, ok? Então é isso. Outra informação importante é que aqui na cintura, aqui no decote e as manguinhas, eu vou trabalhar todo ele com elástico, não vou usar lastex nesse modelo, certo? Então eu vou mostrar pra vocês aí como vocês podem usar também o lastex para dar esse efeito de usar o lastex, não, usar o elástico para dar o efeito de lastex, de costura de lastex. Incluindo a manga, eu vou fazer ela toda no elástico, tá? Ao longo do vídeo eu vou passar as informações da medida aqui da manga para vocês, ok? Então vamos lá cortar o tecido. Então eu vou começar aqui, eu já tenho, como eu já tinha dito, né, os meus 63 centímetros aqui. Agora eu vou achar aqui a medida de 1,10.
Bom, cheguei aqui em 1,10, só que eu vou deixar também aqui 1,5 cm de margem de costura, tá? Então eu vou deixar aqui no 11,5, bem aqui nessa bolinha. Então eu tenho aqui a minha largura do tecido, então eu vou cortar bem aqui. Vou dar um pique e vou puxar o fio aqui para cortar bem retinho. Agora eu vou cortar aqui ao meio, tá? Vou separar aqui as duas partes da frente e das costas. Bom, meninas, então eu já cortei aqui, né, o corpo do vestido, já separei aqui a frente das costas, tá? Os dois retângulos. Com o restante do tecido, eu vou tirar a minha manguinha. Então, eu deixei a minha medida assim. Ela vai ter na largura 45,5 centímetros por 15 centímetros de altura aqui, tá? Essa medida aqui de 15 centímetros eu já tô contando com as bainhas, tá? Aqui em cima e aqui embaixo. E aqui eu vou franzir, certo? A minha medida de braço, que é essa medida aqui, é 32. Então, eu acrescentei aqui 13 centímetros para poder botar esse lastex. Não vai ficar assim muito... como é que eu posso dizer? Não vai ficar muito franzido, tá bom? Mas eu quero que fique assim mesmo, um franzidinho bem suave. Então, isso aqui, meninas, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem deixar maior pra cá, pra franzir bem, pra ficar bem franzidinho, vocês podem deixar assim também, tá? Então, é isso. Então, aqui já tenho a minha manga. E aqui também eu já tirei a minha faixinha lá de baixo, né? Que é o babado do vestido. Que é esse babadinho aqui. Então, ele tá com aqui uma altura de 15 centímetros, tá? De 15 centímetros por 1,40. Dobrando aqui, eu tenho 70 centímetros. Eu deixei um pouquinho passando aqui, que é a minha margem de costura, certo? Daqui a pouco a gente vai colocar aqui, medir o forro, tá? Que foi a sobra, né? Do tecido aqui, quando eu tirei a barrinha, e a gente vai ver depois essa medida, tá? Então a gente vai pra máquina agora e vai fechar aqui essa lateral. Vai fechar essa lateral e também já vou fazer uma bainha aqui, bainha do decote. Bom, então aqui na máquina a gente vai fechar, começar fechando aqui a lateral. Vou fazer uma costura aqui com um pé de máquina. Agora eu vou fazer aqui um zigue-zague só pra dar um acabamento, tá? Lembrando que vocês podem fazer também aqui a costura francesa. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino bem certinho. Eu vou fazer mesmo com um zigue-zague, tá bom? Pra ser mais rápido aqui. Bom, então já fiz aqui a costura da lateral, né? E eu tinha dito que eu ia fazer já a bainha daqui do decote. Só que eu mudei de ideia aqui porque eu vou fazer um outro acabamento, tá? Já incluindo o elástico que eu vou colocar aqui em cima. Então, o que que eu fiz? Eu vou pegar o meu elástico, já peguei aqui e já fiz as marcações. Marquei o meio, tá? Marquei com a caneta mesmo. Depois vim e marquei o meio do meio. Tá? Então, assim eu dividi o elástico em 4 partes, ok? Essa medida de elástico, eu medi no meu corpo
aqui, né, abaixo das axilas, onde vai ficar. E aí não tá muito apertada não, tá bem justa, o elástico quase nem estica, mas vai segurar o vestido. Então isso aqui vai ficar a critério de vocês, tá bom? Então eu já marquei no meu corpo e já tá certinho. Agora eu vou fazer essa mesma divisão aqui em cima. Eu já tenho aqui o meio marcado por conta da costura, né, o meio total. Agora eu vou fazer aqui a marcação com marcação do entre meio, né? Então, vou colocar aqui ponta com ponta. E aqui no tecido eu vou fazer um pique bem pequenininho, para marcar o entre meio, tá? Fiz um pique aqui. E vou fazer um pique também do outro lado. Certo? Então, eu já tô fazendo aqui as minhas marcações. Então, vai ficar assim. O meio do elástico vai ficar com o meio aqui do tecido. O entre-meio com o entre-meio do tecido e a ponta com a ponta, tá? Isso a gente vai fazer lá na máquina. Agora, como eu já vou colocar o elástico, né? Pra não ficar difícil depois de marcar, eu já vou fazer a marcação da minha cintura, ok? Então, eu já medi aqui a partir das minhas axilas, né, abaixo do braço, eu tenho 20, a minha cintura marca 21, ok, meninas? Então, como é que eu sei disso também? Pelo molde. Tenho aqui o meu molde, é essa medida aqui, ó, abaixo das axilas, aqui no final da cava, 21. Tá? Se você já tiver o molde, você pode medir pelo molde, ou então você mede no seu corpo mesmo, tá? Ou então decide aí se você quer um pouco mais acima, né? Abaixo do busto, ou um pouco mais abaixo, tá? Essa medida aqui, de onde o elástico vai ser costurado, vai ficar a critério de vocês, tá? Então, vamos marcar aqui essa medida de 21 em toda aqui essa extensão, né? Pra quando for colocar o elástico, não ficar difícil nem ficar torto. Então, eu já marquei aqui, agora eu vou passar só uma reta. Isso aqui vai ser a minha base, tá? O meu guia para quando eu for fazer a costura do elástico. Bom, essa marcação, ela já vai ser a minha marcação para colocar também o forro do vestido, né? Então, o forro vai ser costurado aqui em cima da marcação da cintura. E aqui também vai entrar o elástico, tá? Então, eu vou medir aqui, que eu já vou tirar a medida do forro. Então, ela tem que ser a mesma medida do vestido, da largura aqui do vestido. Eu vou deixar aqui vou deixar passando aqui um pouquinho pra margem de costura. Dar um pique aqui. Pronto, então aqui eu já tenho a minha sainha de forro. Bom, já coloquei aqui o elástico na posição, né? As marcações do elástico junto com as marcações aqui do tecido. Aí agora eu vou esticando. Seguro aqui mais ou menos no meio também. E vou costurando.
Agora eu vou virar e vou costurar por aqui. E aí, esse acabamento aqui já vai ser o acabamento de cima da bainha. Vai ser como se fosse uma bainha, bem dobradinha, mas aí o elástico já tá aqui embutido, né? Digamos assim, tá bom? Vamos lá. Bom, essa parte ficou assim, agora eu vou passar só mais uma costura aqui em cima. Prontinho. O elástico já tá colocado aqui. E o acabamento ficou assim aqui, ficou viradinho, ó, a bainha, tá? Então não tem perigo aqui do elástico ficar aparecendo. Agora vamos fechar aqui a lateral. Bom, agora eu vou costurar aqui o forro, fechar a sainha do forro. Agora eu vou fazer um acabamento com zigue-zague bem na pontinha, num zigue-zague bem fechado, para ser a bainha do forro. Bom, então, já fiz uma marcação aqui no vestido, né? Peguei as duas pontas aqui laterais e marquei o meio na frente e na costa, tá? E aí coloquei junto com a marcação do forro, dos piques que eu dei aqui no entremeio, na lateral. Então, o forro tá colocado aqui de forma igual, né? Tá bem distribuído, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar uma costura bem folgada lá na máquina, vou abrir o ponto ao máximo, só para segurar. Aí eu vou colocar o elástico e depois eu tiro essa costura, tá bom? Então eu vou fazer isso. Bom, agora eu vou costurar o elástico junto com o forro aqui, pegando o vestido e o forro. Bom, tá aqui, meninas, o elástico na cintura já tá colocado. A parte de cima já tá ok do vestido. Agora a gente vai colocar o folho. O folho, ele tá inteiro, né? Então eu vou fechar aqui, deixar ele todo fechado, passar uma reta e depois passar um zigue-zague. Bom, agora eu vou fazer também aqui um zigue-zague em toda essa barra. E depois que eu fizer o zigue-zague, eu vou virar a bainha. Essa já vai ser a barra final do vestido. Bom, então aqui eu fiz a bainha já do babadinho, né, do folho do vestido. Ficou assim bem bonitinha. O avesso ficou assim com um zigue-zague bem na pontinha e virado só uma vez, tá? E aqui em cima eu passei uma costura em toda a volta. E também já fiz aqui a marcação dos meios, né? Então aqui pelo avesso eu fiz aqui a marcação do meio, do entremeio. E também já fiz aqui na barra do vestido também. Como eu tenho aqui as duas laterais com costura, marquei só aqui o meio. Então eu vou unir aqui essa lateral com uma das laterais, né? Tanto faz, qual seja, lado esquerdo ou direito. E unindo aqui o entremeio, a outra lateral e o outro entremeio também. Agora, essa costura que foi passada aqui, eu vou puxar e vou encaixar, ó, como o folho tá maior, então eu vou puxando franzindo, para que esse franzido encaixe aqui no tecido do vestido. Pronto, já colocado aqui todos os alfinetes, distribuindo aqui, né, o franzido em toda a barra do vestido. Agora a gente vai costurar isso aqui
e depois passar uma costura reta e depois passar um zigue-zague. Bom, feito isso, o vestido o corpo, né, do vestido tá basicamente pronto. Agora eu vou trabalhar a manga. Vamos lá, meninas. Bom, agora aqui trabalhando a manga, eu vou trabalhar a manga também com o elástico, tá? Então eu já medi lá no meu braço, essa medida aqui já tá certinha. Então, quando você for fazer, você tira a medida que você quer que fique, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui umas marcações, porque não vai ter, ela não vai ser de lastex. Vai parecer que é de lastex, mas eu vou colocar elástico, tá ok? Então, eu vou ter que fazer umas marcações aqui para ser o meu guia. Então, a primeira coisa, eu vou marcar o meio aqui. Então, vai ser uma no meio, uma aqui na ponta, uma em cada ponta, né? E uma entre a ponta e o meio. Então, é só marcar aqui o entremeio. Bom, marquei aqui as extremidades e eu vou precisar também achar o meio total desse retângulo, né, que é a manga. Então, eu dobro aqui, acho aqui o meio e faço essas marcações, e passo essas marcações também para cá. Eu vou ter que fazer essas marcações aqui, porque elas vão ser o meu guia para colocar o elástico, ok? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse elástico, ele tá na medida certa. Agora, eu vou cortar aqui. Esse elástico, ele é aquele que dá para cortar. Tem um elástico que ele é de algodão, né? Não sei dizer para vocês exatamente, mas quando a gente corta ele desfia. Esse aqui não é assim, tá? Ele tem umas listras, não sei se dá pra vocês verem. Ele tem umas listras e essas listras, elas guiam a gente na hora de cortar, então fica bem fácil. Então eu vou cortar aqui e ficar com 5 tiras dessas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma costura bem pequenininha de zigue-zague aqui na ponta. Vou fazer nas duas extremidades, tá? Passar um zigue-zague semelhante àquele da bainha. Ficou bem na pontinha mesmo, é só para não desfiar. Porque eu não vou fazer duas dobradas, tá? Eu vou virar só uma vez e aqui eu já vou virar junto com o elástico. Pronto, agora eu vou costurar aqui o elástico, mas antes eu vou marcar o meio da manga. Eu vou deixar preso aqui. Agora eu coloco aqui na ponta, bem rente aqui a bainha, com a agulha aqui, um nos dois, seguro os dois. E venho costurando com o zigue-zague também, só que eu vou deixar o zigue-zague um pouco mais aberto. Bom, costurado o elástico, agora sim eu vou dar uma dobrada aqui e passar uma costura reta. Agora, vamos passar para a segunda. Eu aconselho vir assim, tá? Fazer a primeira, fazer a segunda, a terceira, a quarta. Não fazer as extremidades e depois ir fazendo as do meio. Eu aconselho a fazer assim, por ordem. Então, antes, né, tem que marcar o meio do elástico. E já deixar ele aqui na posição. Agora vem e passa uma costura reta. Com a ajuda da agulha e da linha, a gente consegue puxar aqui direitinho. O
começo, meninas, tem que dar um retrocesso, uma costurinha, tá? Pra segurar. Agora, uma coisa muito importante. Essa parte aqui, ela já tá, né? Ela já tá franzida com o elástico, tá? Então, a gente vai precisar segurar só aqui, aonde tá marcado com o alfinete. E não se preocupem com esse resto que não tá esticado, ok? O elástico, ele vai seguir a linha reta, porque ele tá na posição aqui. Então, se preocupe somente de esticar o elástico e deixa que ele vai ficar à vontade, ó. Ele vai se encaixar aqui. Não se preocupe com isso aqui, ó, que vai ficar franzido. Não se preocupem, tá? Vai dar certo. Eu vou fazer aqui, vocês vão ver como vai ficar bem certinho. Se preocupe apenas de esticar e deixar ele assim, ó, à vontade. Só arrumem o elástico e deixem ele seguir o caminho que ele quiser, que aí é o caminho reto. Porque ele tá reto na marcação aqui. Mesma coisa aqui na outra metade, né? Chegou no meio, baixa a agulha e puxa. Deixa o elástico à vontade. Ele parou no lugar, você pode costurar. Olha só, a costura tá certinho. Olha como ela fica bem reta. É só esticar o elástico e deixar ele parar no lugar. E aí pode costurar, que ele tá indo na linha reta. Tá aqui, ó. Chegou aqui na outra extremidade, faz igual como fez a outra. Costura o lastex com zigue-zague e depois vira passando uma costura reta. Bom, então já feito aqui as 5 carreiras, já fiz a primeira, né? Uma já tá pronta. Então, feito isso, ó, as 5 fileiras de elástico aqui. Lembrando que se você quiser fazer com lastex, pode fazer, não tem nenhum problema, tá? Eu fiz com elástico para mostrar que dá para fazer com elástico, que também é uma opção, tá ok? E aí agora é só vir e fechar, passar uma costura, igual como eu fiz aqui, fechando. Aqui eu ainda vou fazer o acabamento, tá? Mas é costurar e quando passar em cima do elástico, só dar um retrocessozinho, só para garantir, ok? Feito isso, costurado, fechado as duas, a gente vai colocar no vestido. Costurar aqui no vestido. Vai ser costura da lateral com costura da lateral. E aí vem e passa 2 a 3 centímetros aqui, unindo os dois. Aí a manguinha já vai ficar costurada aqui no vestido. Bom, eu vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu quando eu provei o vestido. Na frente ficou tudo certo, gostei, o busto encaixou, o caimento na frente ficou legal. Só que nas costas aconteceu um papo aqui, apareceu essa sobra de tecido aqui nessa região e eu não gostei, tá me incomodando. Então, pra resolver, eu vou fazer aqui fileiras, né, de elástico para consumir esse tecido que tá sobrando. Vai ficar semelhante aqui a esse da manga, tá? Então, daqui da costura da lateral a essa outra, eu vou colocar o elástico, igualzinho como eu fiz aqui, fazendo as marcações, tudo direitinho. Meninas, por que aconteceu isso? Porque a frente e a costa tá na mesma altura. Então, era para eu ter feito isso aqui, ó. Ter deixado a costa um pouquinho menor. Quando eu tava com ele vestido, eu virei e resolveu o problema. Só que eu não quero mexer aqui mais, tá? Então, se vocês forem reproduzir esse vestido e quiserem fazer com lastex ou com elástico, lógico, vocês vão costurar o elástico ou o lastex antes de fechar o vestido. E se quiserem fazer assim, como ia ser o modelo mesmo original, vocês desçam aqui esse decote, tá?
Então desçam aí de 3 a 4 dedos. E aí quando vocês virarem aqui com o elástico, não vai sobrar esse tecido amontoado aqui, tá bom? A costa tem que ser menor que a frente, certo? Então é isso. E agora vejam aí como ficou o resultado final. Eu quero muito saber a sua opinião. Então me conta aqui nos comentários o que você achou desse vestido. E para não perder mais nenhuma aula, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser avisada sempre que tiver aula nova. Beijos e até a próxima!